Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, caso BRB Banco Master, oposição sobe o tom e pede impeachment do governador Ibanez. Eleições 2026, calendário eleitoral fixa prazos para a regularização de título e protocolo de candidaturas. Tolerância zero. Nova lei caça registro de empresas ligadas ao trabalho escravo no DF. CLDF 35 anos. Série especial de reportagens vai mostrar que a história da Câmara Legislativa segue ditando o futuro do Distrito Federal. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de trabalhos parlamentares de 2026. A primeira semana de fevereiro marcou a retomada dos trabalhos parlamentares na Câmara Legislativa. No dia 3, os distritais estiveram no plenário da Casa para a primeira sessão ordinária do ano. Como manda a tradição, o governador encaminhou uma mensagem aos deputados com um balanço das realizações do Poder Executivo em 2025. Ao contrário dos anos anteriores, o documento não chegou a ser lido em plenário. No balanço de 2025, o GDF destacou ter investido 524 milhões de reais na saúde, com ênfase na oncologia e no uso da inteligência artificial na saúde mental. Na segurança, o foco foi a valorização salarial dos policiais e a redução de roubos em coletivos. O documento cita ainda a criação de 138 mil empregos, a renovação da frota de ônibus e a redução da fila em creches. Na assistência social, a ampliação do cartão Prato Cheio e o acolhimento a pessoas em vulnerabilidade foram os destaques. Em entrevista à TV Câmara Distrital sobre as expectativas para o ano legislativo, o presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz, afirmou que o combate à violência contra a mulher continuará sendo uma das prioridades em 2026. A violência é um problema que nos afeta. Uma das maiores prioridades da Câmara vai continuar sendo, por exemplo, é o combate ao feminicídio. Então esse é um trabalho que a gente tem feito, eu sou policial, vocês sabem disso, mas nós sabemos que é extremamente necessário que a gente tenha equipe, grupos, pessoas comprometidas. Ainda segundo o presidente da CLDF, o calendário mais apertado do ano eleitoral não deve prejudicar o andamento dos trabalhos, assim como o natural acirramento de ânimos entre situação e oposição. O deputado ele tem as suas obrigações, suas atribuições. Nós continuamos deputados, independente de sermos candidatos ou não. Então o deputado sabe que ele tem que continuar cuidando da população, votando projetos que são importantes para o interesse do morador do Distrito Federal. E não podemos perder isso de vista. Sem a presença de representantes do GDF, a sessão inaugural de 2026 foi marcada por protestos da oposição. Vários distritais foram à tribuna exigir a abertura de uma CPI sobre as transações entre BRB e Banco Master, além do impeachment do governador Ibanez Rocha. Nós estamos falando de uma operação que foi feita em nível nacional, que o Banco Central avisou. Nós estamos falando que o mercado avisou, a imprensa avisou, a oposição avisou. Então, eu não acredito que o governador ou outros gestores públicos não sabiam. E não adianta agora dizer que a culpa é só do Paulo Henrique, porque eu estou aqui em mãos a mensagem enviada pelo governador do Distrito Federal do projeto, pedir autorização da Câmara Legislativa para comprar o Banco Master, está aqui assinado pelo governador. Os protestos dos oposicionistas continuaram na sessão do dia 4. A crise no BRB voltou a pautar discursos, mas também houve espaço para críticas a cortes de verbas na educação, em especial ao cancelamento de emendas parlamentares. Esse dinheiro, que é de todos nós, era para a gente poder dar dignidade para as nossas crianças. 11 milhões, 129 escolas que não foram atendidas e o governo pegou para pagar a dívida. Pagar a dívida porque gastou mais do que podia. Nós tivemos 49 milhões de reais de emendas parlamentares do PEDAF canceladas pelo governo do Distrito Federal, de todos os parlamentares, sem justificativa, sem explicação para as escolas.
Tinha escola que tinha emenda empenhada. A retomada dos trabalhos também foi marcada por debates e solenidades. No dia 2, o deputado Fábio Félix comandou audiência pública para discutir a prevenção e o tratamento da hanseníase. O evento reuniu especialistas e pacientes e enfatizou a importância do diagnóstico precoce e do combate ao preconceito em torno da doença. No dia 4, a CLDF promoveu sessão solene para lembrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Proposto pelo deputado Eduardo Pedrosa, o evento reforçou a importância da prevenção e do apoio do poder público aos pacientes na capital federal. No dia 6, o deputado Rogério Morro da Cruz comandou sessão solene em homenagem ao Projeto Vida da UNB, iniciativa voltada à criação de uma máscara de proteção individual capaz de neutralizar vírus e bactérias, batizada Máscara Vesta. Na mesma data, a deputada doutora Jane presidiu sessão solene em comemoração ao aniversário de 22 anos da Estrutural. Os partidos de oposição ao GDF decidiram aproveitar a retomada dos trabalhos aqui na Câmara Legislativa para subir o tom contra o Palácio do Buriti. O motivo? O desenrolar das investigações sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Segundo a oposição, o prejuízo do Banco de Brasília com o episódio pode chegar a 5 bilhões de reais. 3 pedidos de impeachment contra o governador Ibanez Rocha já foram protocolados. 2 deles no dia 23 de janeiro. O primeiro por PSB e Cidadania e o segundo pelo PSOL. O terceiro requerimento foi apresentado no último dia 4 por uma frente composta por PT, PCdoB, PV, PDT e Rede. Para a oposição, o afastamento do governador é necessário para garantir que as investigações sobre o caso avancem sem interferências políticas. Por isso, os oposicionistas também defendem o afastamento imediato de Ibanez por 180 dias. Nós precisamos preservar o banco. O banco é um patrimônio público do povo do Distrito Federal. O pedido de impeachment é mais um instrumento para que a gente possa preservar o nosso banco. É preciso afastar imediatamente o governador, porque se ele utilizou da influência política do cargo para colocar Brasília e o BRB na lama, ele não pode continuar governando, porque atrapalha também as investigações. Corre o risco dele continuar utilizando a influência política, o cargo de governador, para atrapalhar as investigações em curso. Então é por isso que é importante o afastamento imediato do governador, até para ele garantir a defesa dele. O Ibanez é o controlador do banco, portanto, cabia a ele ter verificado isso de perto e não permitido o que está acontecendo. A oposição também defende a abertura de uma CPI na CLDF para investigar as transações entre o BRB e o Master. O grupo já reuniu 7 das 8 assinaturas necessárias para protocolar o pedido. Porém, para que a CPI avance imediatamente, com prioridade sobre outras investigações, é necessário que, no mínimo, 13 distritais manifestem seu apoio formal. Em declarações à imprensa, o governador Ibanez Rocha se diz tranquilo e com consciência limpa. Além de alegar inocência, Ibanez afirma que os pedidos de impeachment protocolados não têm fundamentos, tendo sido apresentados com objetivos eleitorais. 2026 é ano de eleições gerais no Brasil. Somente aqui no DF são mais de 2,2 milhões de eleitores aptos a votar. Em disputa, o futuro do país e da capital federal, que será traçado pelos novos ocupantes dos cargos de presidente da República, de governador do DF, de senador, de deputado federal e de deputado distrital. O brasiliense só irá às urnas no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das eleições, mas o caminho até lá é marcado por vários prazos legais que precisam ser observados por eleitores, candidatos e partidos políticos. Confira as etapas do calendário eleitoral de 2026.
O dia 6 de maio é o prazo final para o eleitor regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Até essa data, é possível tirar o primeiro título, coletar a biometria ou pedir a transferência do local de votação. Entre 20 de julho e 5 de agosto, os partidos e federações realizam convenções partidárias. Nesse período, são definidas as candidaturas para todos os cargos em disputa. No dia 16 de agosto, começa oficialmente a propaganda eleitoral. Antes disso, qualquer divulgação com pedido de voto pode ser considerada campanha irregular, sujeita a multa. De 28 de agosto a 1º de outubro vai ao ar a propaganda eleitoral gratuita. São 35 dias de disputa na TV e no rádio, terminando 2 dias antes do primeiro turno. 4 de outubro é dia de votação. O primeiro turno sempre ocorre no primeiro domingo de outubro. Já o segundo turno, caso necessário, será no dia 25 de outubro, último domingo do mês. Nos 2 turnos, a votação começa às 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde no horário de Brasília. O choro ainda carrega lembranças difíceis de apagar. Aos 9 anos de idade, Dona Adelice deixou o sertão da Bahia com a família em busca de uma vida melhor. Mas o que encontrou foi uma rotina marcada pela exploração em uma fazenda no interior de Goiás. Um galpão grande, que não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. E aí a gente tinha que ficar dividido, todo mundo um pedacinho para cada. Uma família dormia naquele espaço, outra família dormia naquele outro espaço, mas automaticamente todo mundo junto. No chão. Ela conta que na fazenda de algodão faltava quase tudo: cama, comida e dignidade. O trabalho era pesado até para os adultos, ainda mais para uma criança. Ia trabalhar no campo. 4 horas da manhã, o caminhão saía com todo mundo em cima, criança, adulto. E aí então, menino de 5 anos já ia trabalhar. Meu irmão trabalhou, essa minha irmã não, porque ela era um bebê. Mas de 5 anos para frente, todo mundo ia para a lida. Todo mundo ia para a lavoura catar algodão. Histórias como essa não ficaram apenas no passado. O trabalho escravo contemporâneo continua sendo um desafio no país, como explica esta procuradora do trabalho no DF. A tendência é que em áreas de isolamento ou de afastamento geográfico exista mesmo um recrudescimento, um aumento do número de casos e uma piora na gravidade das situações. Mas no entorno urbano, em diversas outras áreas como restaurantes, na construção civil e mesmo nas residências, nos casos de trabalho escravo doméstico, tem havido resgates também. Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 503 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Distrito Federal e no entorno nos últimos 6 anos. Essa condição é caracterizada quando o empregado vive de forma degradante, enfrenta jornadas exaustivas ou tem a liberdade de locomoção restringida pelo empregador. O ano com maior número de resgates foi 2021, com 140 pessoas impactadas. Os dados contabilizam as ações realizadas entre 2019 e 2024 no Distrito Federal e entorno. No Distrito Federal, uma nova legislação pretende endurecer o combate a esse tipo de crime. A manutenção de trabalhadores em condição análoga à escravidão vai acarretar a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes do ICMS, além da exclusão de programas de benefícios fiscais. A lei foi sancionada em dezembro de 2025. A partir de agora, além de terem cassadas a inscrição no cadastro, as empresas condenadas ficarão impedidas de exercer atividades no mesmo ramo por até 10 anos. A lei é uma proposta de autoria do deputado Robério Negreiros. É incrível, né, que em pleno século XXI a gente ter que elaborar projetos para virarem lei que envolva a questão do trabalho escravo. E as pessoas acham assim, nós estamos na capital, já tivemos denúncias e inclusive batidas do próprio Ministério Público, da polícia em relação a casos análogos à escravidão. A gente teve um caso agora recente
de grande proporção em São Paulo, envolvendo um grande grupo, né, empresarial na área de vestuário. É interessante uma legislação dessa bem severa, mas que é muito importante nos tempos atuais, que infelizmente ainda há muita desrespeito à questão dos direitos humanos, porque falar em trabalho escravo, que se remonta desde a época da Lei Áurea, que se aboliu isso, infelizmente ainda há gente que desrespeita essa condição do ser humano em relação ao trabalho, ao labor. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma anônima aos órgãos de fiscalização trabalhista. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. É gratuito e permite o anonimato. Também é possível denunciar pelo Sistema IP, plataforma digital do Ministério do Trabalho e Previdência. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias diretamente pelo site institucional. Há ainda o aplicativo Pardal, do MPT, disponível para Android e iOS. Suspeitas podem ser denunciadas. Afinal, quem bate o martelo, quem vai dizer se a situação configura ou não trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo ao escravo, são os órgãos de fiscalização, mas suspeitas podem e devem ser denunciadas. Quanto mais elementos possam ser juntados, melhor. E a gente reforça isso, porque às vezes acontece uma denúncia grave, mas que ela não consegue ser investigada por falta de endereço, por falta de identificação correta de quem é a pessoa, empregadora, física ou jurídica. Então, quanto mais detalhes a pessoa que vai denunciar tenha, a gente pede que coloque tudo lá nas denúncias. Para quem viveu na pele uma das violações mais extremas dos direitos humanos, cada passo no combate à exploração representa a esperança de que ninguém mais precise reviver histórias como a de Dona Delice. Porque hoje tudo que a gente faz na nossa vida, eu e meus irmãos, meus pais, a gente faz com amor, a gente faz com prazer, porque a gente sabe que a gente faz com liberdade. A gente não é forçada a nada na nossa vida. Brasília não para. Desde o primeiro rascunho de Lúcio Costa, a capital do país segue em movimento. Gente indo e vindo, aviões chegando e partindo. Carros cruzando os eixos de uma cidade que não descansa. Uma rotina acelerada no ritmo do crescimento desse quadradinho no coração do Brasil. Uma capital hoje espalhada por 35 regiões administrativas. Para que a cidade não se perca nesse emaranhado de movimento, alguém precisa pensar os caminhos, fazer escolhas, decidir rumos, estabelecer regras. É aí que entra a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que nem sempre foi assim. 35 anos atrás era bem diferente. Quando a capital foi inaugurada em 1960 e mais ou menos até o início dos anos 1990, quem decidia sobre a vida dos brasilienses, imagina, era o Senado Federal. O governador nem era eleito pelo povo, mas sim nomeado pelo presidente da República. E foram quase 3 décadas assim. A gente tem um período de interregno, assim. Há muita dúvida, inclusive, sobre a permanência da capital aqui nesse lugar. É algo um aspecto que às vezes se fala pouco e que não existiu como uma materialidade, mas existia sem dúvida um fantasma retornista. Então, por que vai se investir na autonomia política e administrativa de um lugar que nem se sabe exatamente se ele vai permanecer? Com a redemocratização do país e a Constituição Federal de 1988, declaro promulgada. O Distrito Federal conquistou autonomia. Em 1990 vieram as primeiras eleições. A população de Brasília finalmente escolheu o governador, o vice e os 24 deputados distritais. Nascia ali um novo capítulo da política e da democracia local. A Câmara Legislativa ganhou certidão de nascimento em 1º de janeiro de 1991, durante sessão solene no Senado. Ali, os primeiros deputados distritais tomaram posse. Assim o prometo.
foi um lugar completamente pensado para ser uma capital, mas não foi um lugar pensado para ser uma nova localidade. Então, o surgimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal marca justamente o reconhecimento de que, para além de sermos uma capital, somos também uma localidade. Então, isso é muito importante, sem dúvida, inclusive para a concretização dessa identidade, né? Essa identidade brasiliense, que se torna, a partir de então, também uma identidade distrital. Naquele tempo, Brasília era bem diferente. Existiam apenas 13 regiões administrativas. Grandes cidades como Santa Maria e Águas Claras estavam apenas no papel. O metrô era só um sonho. Cartões postais como a Ponte JK ainda nem faziam parte da paisagem. E a população era de 1,5 milhão de habitantes, metade do que é hoje. A partir da criação da CLDF, há 35 anos, o DF passou a ter representantes próprios para criar e fiscalizar as leis locais. E logo de cara, uma missão decisiva: elaborar a Lei Orgânica do DF, a principal norma da capital. A tarefa de comandar esse trabalho ficou a cargo do então deputado distrital Salviano Guimarães, o primeiro presidente eleito da CLDF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Podemos nos orgulhar de termos um poder legislativo e termos uma representatividade da população do Distrito Federal. Mas como iniciar os trabalhos se nem endereço a CLDF tinha? Para funcionar, a Câmara começou de forma simples. Uma sede provisória foi instalada em um prédio cedido pela Secretaria de Agricultura, no final da Zanorte. Uma sala maior virou plenário. As outras, gabinetes e áreas administrativas. A Câmara era uma das casas legislativas mais novas do país e precisou nascer do zero. Além de toda a estrutura orçamentária e administrativa, também foi preciso escrever o regimento que organiza os trabalhos e os serviços internos da casa. E até mesmo o nome, Câmara Legislativa, não foi escolhido por acaso. A Câmara é aquilo que remete ao município, o Legislativo é comumente referido às funções de Estado. Então, a gente tem uma característica muito particular, que é uma singularidade da nossa CLDF, que é justamente ter atribuições que são de município e que são de Estado. Ao longo dos anos, a CLDF cresceu e se modernizou, acompanhando o desenvolvimento de uma capital em constante transformação. E boa parte das mudanças dessa cidade foram tema de debates na Câmara. Em 2010, veio a sede definitiva, no eixo monumental, no coração de Brasília, em frente à Praça do Buriti. Ali, os 3 poderes da capital se encontraram: Legislativo, Executivo e Judiciário. A Câmara saiu lá do final da Zanorte, veio para cá para participar aqui, para conversar, os prédios conversarem, o prédio da Câmara com o prédio do Executivo, que é o Buriti, e ter essa interlocução que é benéfica para a sociedade. Hoje, com 35 anos, a Câmara Legislativa segue acompanhando o desenvolvimento do DF. Uma história feita de debates, votações e decisões que impactam diretamente a vida de quem mora aqui. De 1991 a 2025, foram 8.928 leis aprovadas, quase 9.000 histórias que ajudam a explicar a Brasília de hoje. E ao longo deste ano, a TV Câmara Distrital vai contar um pouco dessa jornada, em reportagens que explicam por que, há 35 anos, a CLDF ajuda a construir o futuro da nossa cidade.
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.